Eu terminei de ler A Intrusa, da Júlia Lopes de Almeida, esse romance, que a gente participou da campanha, o canal participou da campanha para que esse livro saísse em forma de papel, né, impresso, que é um livro que já está no domínio público, mas a nossa campanha era a favor de que ele saísse impresso, e ele saiu, essa edição muito bonita, da Pedra Azul. E é um romance brasileiro, um clássico brasileiro, por isso que ele já está em domínio público, do início do século XX, que conta a história dessa jovem, a Alicia Galba, que responde a um anúncio para trabalhar na casa de um advogado que é viúvo, o Agemiro, que é o protagonista, porque a casa dele está uma bagunça e ele não está podendo ficar com a filha, que é uma menina que está crescendo junto com os avós, não mora com ele, e que ela está ficando assim muito estragada, né, a garotinha, porque os avós mimam muito a menina, especialmente a avó, que é a sogra do protagonista, do Argemiro. E aí ele coloca um anúncio no jornal e essa moça, que é a Alice, né, que é a intrusa do título, responde e vai trabalhar na casa dele. Com a condição de que ela nunca se encontre com ele, né? É uma condição assim estranha, mas ela obedece, né? Ele percebe que a casa está sendo cuidada, ele percebe que, né, tudo está em ordem, inclusive as finanças da casa, né? A economia doméstica, que era uma das coisas que estava mais em desordem para ele. Percebe que está tudo muito arrumado, tudo muito limpo, mas ele nunca encontra a moça. Ele apenas percebe a ação dela, né, dentro da casa dele. Mas ela é vista realmente como uma intrusa por alguns personagens, especialmente a sogra dele, né? Que era a mãe da esposa dele que faleceu alguns anos atrás. Eu não gostei tanto do livro quanto eu esperava, mas talvez eu não tenha dado a devida atenção a algumas peculiaridades que tem aqui. Uma coisa que a Júlia Lopes de Almeida faz e que de repente eu achei interessante, mas ao mesmo tempo na parte final foi um pouco frustrante para mim. O que foi? Nós não temos nenhuma narrativa em primeira pessoa aqui, por nenhum personagem. Mas nós temos a autora mostrando aquilo que todos os personagens estão pensando e sentindo a propósito da intrusa, né? A propósito da Alice, dessa moça que vai trabalhar na casa do viúvo. E nós não temos acesso aos pensamentos e aos sentimentos da Alice. A gente apenas deduz. Quando se descreve, né, a autora descreve na terceira pessoa o sorriso que aparece no rosto da moça, um olhar mais triste, né, o tom de voz que é descrito ou muito baixo, né, ou desanimado, né, ou terno. Então a gente faz suposições, mas na verdade a gente não tem acesso aos pensamentos e aos sentimentos da Alice. A gente tem o olhar e a revelação da autora, né, desse olhar de todos os outros personagens. O que a menina vai achar dela, né, a filha do viúvo? O que o próprio Argemiro, que é o viúvo, vai achar dela? O que a sogra acha, mesmo sem conhecer a moça? Ela já não gosta, né? Ela tem uma relação assim que é realmente mórbida, que é realmente doentia, nessa insistência em preservar a memória da filha dela, né? E achar que essa moça vai tomar o coração da neta, né? Está tomando o coração do viúvo, né? Aquele que foi marido da filha dela. Enfim, a gente tem todo esse jogo da autora nos mostrando as diferentes reações em relação a Alice, mas a gente não tem acesso à pessoa da Alice, aos sentimentos da Alice, aos pensamentos da Alice. E embora essa técnica seja interessante, na parte final eu fiquei um pouco frustrada. E eu acho que foi por isso que eu não gostei tanto do livro. Mas, como eu estou falando, de repente eu não dei o devido valor a isso e posso ter deixado passar, né, alguma coisa no meio do texto que teria me revelado mais. Talvez eu tivesse que justamente prestar mais atenção nas poucas pistas, né, que a autora dá dos sentimentos e dos pensamentos da Alice, que são realmente poucas. Terminei de ler, que eu estava lendo já há algum tempo, eu falei que eu não ia ler com pressa e
terminei Shakespeare, o que as peças contam, da Bárbara Eleodora, que é um livro com um pouco mais de 400 páginas. Então ele não é, a proposta dele não é ser um livro exaustivo sobre a obra do Shakespeare. O que ela faz aqui? Ela faz introduções com as sinopses e com comentários ligeiros, ainda que alguns bastante pertinentes, inclusive algumas observações, no caso de uma ou outra peça que eu já li mais vezes, que eu conheço bem, que eu nunca tinha visto nenhum outro crítico, nenhum outro estudioso de literatura fazer. Então ela vai pegando cada uma das peças, são 37 peças, né, do Shakespeare aqui, as tragédias, as comédias e os dramas históricos, e vai resumindo e fazendo alguns comentários, né? Como é que o Shakespeare resolveu esse ou aquele problema que ele vai abordar nessa peça, como é que ele aproveitou as influências, né, do teatro da sua época e até do teatro latino, né? Ela fala muito sobre isso, da influência do teatro latino, né, o teatro da época do Império Romano, que teve um certo peso na feitura das comédias do Shakespeare, das primeiras comédias do Shakespeare, não das últimas. Então ela vai fazendo esses comentários enquanto ela resume as peças. Mas não é uma obra exaustiva sobre as 37 peças do Shakespeare, que ninguém espere isso. Nessa proposta de ser uma introdução à obra do Shakespeare, eu acho que a Bárbara Eleodora faz um excelente trabalho aqui. Porque realmente em 400 páginas você não ia poder fazer um estudo aprofundado de 37 peças, né? Depois, eu li 2 romances policiais dessa autora aqui, essa americana, a Faye Kellerman. Eu li Olhos Vendados e depois li Carrasco. Eu dei 3 estrelas para cada um no Scooby, porque ele tem uns problemas sérios. Mas mesmo assim, eu li um e depois fui atrás e fui ler o outro. Por quê? Porque para romances policiais, ela não tem muito senso de ritmo, infelizmente. Ela tem um excesso de diálogos e pouca ação. Inclusive nos 2 livros, tanto no Olhos Vendados quanto no Carrasco, a gente percebe que, mais para a parte final, ela trata a resolução dos casos, né, que a equipe de detetives está investigando, que são duas equipes, né, embora praticamente os mesmos detetives no primeiro e no segundo livro, mas ela trata os casos que as equipes estão tratando, estão resolvendo em cada um dos livros, de uma forma assim que quando chega na solução, você sente aquela sensação de anticlímax. Ela não deixa aquela sensação assim de você, finalmente descobri. Você vai perdendo um pouco o interesse, então isso enfraquece bastante o livro. Sobre esse aspecto de ser romance policial que eu sempre falo aqui. É um gênero que depende, na minha opinião, muito, muito do fator ritmo, né? Para que o leitor continue interessado em descobrir a solução das histórias. Mas por que eu li? Se o primeiro já era assim, por que eu li o segundo e coloquei 3 estrelas no Scooby? Não dei 2, não dei 1. Porque ela também tem algumas qualidades. Ela cria personagens muito simpáticos, extremamente simpáticos no meu entender. Ela tem um detetive principal aqui, que é o Peter Decker, principal nos 2 volumes, ele é o protagonista, e ela se debruça muito sobre a vida do Peter, a vida familiar dele. Ele é casado com uma professora, que até no Olhos Vendados ela foi chamada para fazer parte daquelas equipes de jurados, né? Para participar de um caso lá que ela não pode comentar com o marido, né? Depois a gente vai descobrir que tem uma relação, né, do trabalho que ela está fazendo nesse momento no corpo de jurados com uma parte da investigação que o marido dela está fazendo no Olhos Vendados. Mas eu gostei muito dessa parte de elaboração dos personagens. A Faye Kellerman me deu a impressão de ser uma pessoa que gosta muito de pessoas. E isso é sempre uma coisa interessante, porque ela não fez só aquela, como muitos autores fazem, aquele tratamento assim mais superficial da vida pessoal dos detetives, né? E se debruça mais sobre o trabalho deles, né?
Alguns autores até tentam mergulhar na vida pessoal do detetive, mas você nota que são assim muito estereotipados, né? Muito clichê. E aí eu achei que ela fez um diferencial nessa parte, na elaboração, na criação dos personagens. Inclusive desse lado mesmo da vida pessoal do principal detetive, que é o Peter Decker, da relação dele com a esposa, que é a Rina Lazarus, que é essa professora, né, que num dos livros ela faz parte de um corpo de jurados. A relação dele com os filhos, né, e com a filha, com a Hannah, que é a mais nova. E todo esse lado assim de família, de vizinhos, de relação interpessoal entre as figuras é muito interessante. Até os personagens secundários que aparecem apenas ou no primeiro livro ou no segundo livro, eles são interessantes. Você fica com essa sensação de que a autora gosta de pessoas e que ela tem prazer de se debruçar na hora que ela está criando os personagens. Você tem vários personagens secundários, tanto num livro quanto no outro, que são muito simpáticos. Mas sobre esse aspecto de ritmo, ela realmente peca. Ela peca realmente. Muito diálogo, pouca ação. Depois, eu li esse aqui todo, Mito de Sísifo, do Albert Camus. Mas eu não vou falar sobre esse livro agora, eu vou fazer uma temeridade. Eu coloquei até no Scooby que eu estava pensando nisso, que esse é um livro, tá? É um ensaio filosófico. Eu vou fazer uma temeridade que eu comentei lá no Scooby, até quando eu estava lendo esse livro, que eu sei que esse livro merece uma resenha, então eu vou resolver fazer essa temeridade de fazer uma resenha para esse livro, para uma obra de filosofia, porque eu não tenho competência para isso, gente. Não estou sendo falsamente modesta, não. Estou sendo sincera. Mas ao mesmo tempo eu sei que esse livro merece. Então, como eu não fiz para O Homem Revoltado, que para mim ainda é, mesmo esse sendo tão bom, ainda é o grande livro que eu li do Albert Camus, O Homem Revoltado, que eu li em 2013, e que eu não tive coragem de fazer um vídeo resenha para ele, eu vou, com muitas desculpas a vocês desde já, eu vou fazer um vídeo resenha pro o Mito de Sísifo e tentar fazer uma coisa decente para ele, ou não muito indecente, né, mas como eu estou avisando a vocês, dentro das minhas limitações. Também estou lendo, né, esses todos eu já terminei, vou fazer com muito medo uma resenha pro Mito de Sísifo, e estou lendo esse outro livro aqui, que eu recebi da Pedra Azul, Esposas e Filhas, da Elizabeth Gaskell, que é um tijolaço, que eu anunciei no último Informes que eu ia ler para esse mês, e eu estou na página 227 e estou gostando muito. Não posso garantir já que vai haver um vídeo resenha, mas eu estou gostando bastante. Mas, clássico inglês, né? É muito difícil não ser bom. E é só.